Olá, sou a Cláudia da Notes e neste módulo Monday Video vamos falar do SCQ, mais propriamente o Entity Construction Kit, que serve para criar entidades personalizadas de raiz nos nossos projetos. As entidades e o conceito de entidades é novo no Drupal 7 e basicamente uma entidade é um componente que pode ter fields e pode ter uma série de atributos e que até aí eram exclusivos dos nodes e podiam ter vários types e que ainda assim acontece. Neste momento temos outras entidades no Drupal, caso dos users, os comentários, também os termos de taxonomia, para além dos nodes e dos node types, que são os mais conhecidos, portanto, como bundles da entidade node. Esta ideia de criar entidades não é facilmente percepcionada por algumas pessoas, porque não compreendem porque criar entidades se posso criar node types, e o que acontece é que tudo tem que ser muito bem pesado e avaliado e, sobretudo, recomendo, para além da leitura deste post de Jeff Eaton sobre esta questão e que tem bastantes comentários e reações da parte da comunidade a este artigo e a este tema, nós temos também na página do projeto uma recomendação que faz todo sentido, que é a consulta da noção do conceito de entidade e tudo o que lhe está associado, inclusive os bundles, que não são mais que tipos. Cria-se uma entidade e depois essa entidade pode ser organizada e delineada em vários tipos. Se pensarmos nos node types, nas taxonomias, muita gente dirá: eu faço a festa com esses componentes e não preciso criar entidades. Tudo vai depender da natureza do projeto e posso dar-vos alguns exemplos de uso de entidades que se revelaram extremamente interessantes e que dão uma flexibilidade e um poder enorme aos projetos em causa. Estou a falar do Drupal Commerce. É um projeto que toda a gente conhecerá ou recomendo, se não conhecem, que avaliem, que vejam também o que é que podem fazer com este módulo e com este módulo, com este módulo, é precisamente um módulo, porque também existe a versão de distribuição, que é o Kickstart, e aqui a verdade é que o Drupal Commerce usa na base e explora de uma forma bastante profunda as entidades e o poder que as entidades dão ao projeto. E no Drupal Commerce, para além dos produtos que são entidades, nós temos as encomendas, o line item, as próprias taxas, os descontos, tudo isso são entidades e depois há várias tipologias e podemos assim construir, digamos, estruturas de dados bastante complexas, utilizando este conceito, explorando as possibilidades dadas pelas entidades e não ficarmos confinados à estrutura e aos atributos e às propriedades do node, da entidade node e de tudo o que lhe está associado, bem como a esse universo mais restrito, não é? E que satisfaz em muitas situações, mas que em algumas se justificará efetivamente explorar o conceito de entity. Outro projeto que também usa entidades e que se revelou bastante interessante e que ajuda a perceber o poder aqui da entidade é o Entity Registration, que é um módulo que serve para criar inscrições em eventos, seja no que for. E o interessante é que o Registration é, dentro deste projeto, uma entidade em si. É uma entidade acrescentada ao sistema que estiver a usar o Entity Registration, mas também existe uma outra entidade que é os estados, o Registration State, e a partir daqui, com esta ideia de entity, nós podemos trabalhar tipos depois de registro e um mesmo site, uma mesma estrutura pode ter registros para eventos, registros para formação e que são totalmente diferentes ou com variantes que justificam efetivamente
uma estrutura, digamos, base única, comum ou não. Dá essa flexibilidade total, não é? Em toda a linha, e daí ser importante, digamos, primeiro, na avaliação, saber exatamente se precisamos de uma entity ou se vamos com, digamos, o processo normal das entidades default e pré-definidas de Drupal. Este módulo, tal como qualquer outro módulo, instala-se normalmente, portanto ele tem uma secção própria e traz um exemplo e um outro módulo, um extra ligado a serviços. Nós só ativamos o default, portanto o obrigatório, que é o Entity Construction Kit. Como a própria expressão diz, é um kit para ajudar na criação de entidades, e vamos passar então à parte da estrutura. O que este SCQ faz de imediato é disponibilizar uma área nova, que é o Entity Types, e não temos apenas os Content Types. Portanto, quem estiver, obviamente, familiarizado com a ideia do Content Type vai estranhar este novo conceito, aqui o Entity Type, mas clicando o cenário vai ser muito análogo à ideia do Node Type a partir de determinado ponto. O que nós aqui vamos fazer é criar a entidade, que é uma coisa que nós não podemos fazer com os Content Types, porque o Content Type é um type da entidade Node que já foi criada e que é standard no Drupal. Para simular este exercício e dar um pouco, digamos, a perspectiva do que se pode fazer com isto, vamos imaginar que temos uma clínica médica e que queríamos criar entidades para os exames de diagnóstico dos médicos e das várias especialidades dessa clínica. Ora, imaginamos facilmente que cada diagnóstico para cada uma das especialidades tenha requisitos próprios e digamos, também campos muito diversificados, a extensão de documentos também muito diversificada, etc. Públicos-alvo, etc. Ora, partindo desse pressuposto, vamos criar uma entidade que vai, digamos, agrupar e que vai corresponder, se nós quisermos fazer uma analogia ao Node, à entidade Node, só que a nossa entidade vai chamar-se especialidades médicas, ou exames médicos, melhor assim. Exames médicos. Vamos editar para não ficar aqui o nome de máquina errado. E nós, quando estamos a criar uma nova entidade através do SCQ, temos logo a possibilidade, e isto é opcional, como facilmente se vê aqui, de criar um bundle. Que é um bundle? Se fizermos a analogia com o Node é a entidade, um bundle é o article, outro bundle é o page e por aí fora. E depois outros custom que nós venhamos a criar, porque os que vêm por defeito, os bundle que são propostos pelo Drupal, são efetivamente estes dois, o article e o page. Vamos então criar o bundle pediatria, portanto, vamos precisar de exames médicos para pediatria, que vão ter certas características, e quando estamos a criar uma entidade, e isto é qualquer coisa de novo, porque geralmente não criamos entidades no Drupal, criamos Node Types, criamos e então nós vamos ter que definir algumas propriedades para essa entidade. O title, vamos querer que a nossa entity tenha title. Autor não nos interessa, change, portanto, fazemos as nossas opções normalmente. Quando vamos à entidade, temos então aqui a nova entidade. Basicamente isto é se estabelecerem o paralelo com o commerce, é ao criar tem o product e depois vão criar product types. É o que nós vamos fazer a partir daqui. Agora vamos criar exames médicos, portanto tipos de exame médico. Queremos um para pediatria, queremos outro para otorrinolaringologia e poríamos para
por aqui fora as especialidades. Quando ainda nesta parte relativamente à entidade podemos gerir as propriedades da entidade e inclusive podemos acrescentar uma nova propriedade e associamos a um comportamento, vai ser, por exemplo, aqui um comportamento changed, e ativámo-la ou não. Como não ativamos o autor, não temos aqui o ID ativo. Temos sempre o type, tal como aqui, não é? Que escolhemos o type e o behavior. Guardamos. Portanto, isto é, digamos, o estender em termos de propriedades. Mas o que queria mostrar, efetivamente, é que a ideia de criar uma entidade, os exames médicos, e dentro da entidade de exames médicos criamos 2 bundles, e podíamos criar muitos mais, e a ideia é que agora, a partir de cada um dos bundles, e vamos pegar no bundle pediatria, temos a estrutura normal de fields. Portanto, esta entidade, ou este tipo, não é? Este bundle está e é fieldable, como se diz em linguagem das entidades, dos fields no Drupal. E reparem que tem uma secção para Manage Fields, nós até podemos acrescentar aqui, ou colocar aqui um campo. E vamos, reparem, normalmente a partir de agora trata-se de uma estrutura a que estão habituadíssimos, não é? Porque estamos já ao nível dos types, que já é, digamos, habitual nas pessoas. Poríamos então aqui os campos e toda a realidade e associaríamos workflows e todo o comportamento de outros módulos que iriam interagir com este bundle especificamente, mas para o outro bundle, otorrinolaringologia, já poderíamos ter outros fields e outra estrutura, outra lógica, outros workflows, etc. Perguntam-me agora, mas porquê criar isto? Poderíamos então criar, digamos, node types. Evitamos a estrutura dos node types, porque pode haver situações, reparem que até as propriedades nós podemos definir da entidade, não é? Estamos já a criar um item de exame de pediatria. Vamos colocar que esta criança tem 1 ano. Adicionamos um novo exame. Isto depois podemos pôr também o auto-node title, o generate title automaticamente. Esta criança tem 5 anos. Pronto, e estávamos nós a fazer aqui os nossos diagnósticos de pediatria iam estar todos aqui, digamos, listados e disponíveis para serem trabalhados em termos de display, serem chamados através do views e de todos os outros modos e interagirem normalmente com uma estrutura de dados no Drupal. Ou seja, não temos que ficar restringidos à estrutura do node type e dos content types. Temos sempre a possibilidade de estender aos entity types, que nos dão uma magnitude e um poder muito maior, porque nós definimos as características da nossa entidade e criamos os bundles com a lógica de negócio e de projeto que se justificar. E, digamos, podemos simplificar muito a arquitetura em termos de estrutura de dados e não forçar o node type a ter que resolver todo tipo de problemas. Eu penso que estes exemplos do registration e do commerce são claros e que dão e mostram bem o potencial que o entity dá em termos de projetos mais complexos, com estruturas mais refinadas e querem outro tipo de atenção, outras regras, muitos workflows, etc.
aí sim faz todo sentido usar entities. Mas por que não, num pequeno projeto, fazer a experiência, usar e instalar o Entity Construction Kit e explorar, testar e pensar de uma forma lógica o que é que se pode fazer com entidades no Drupal. Fica ao desafio e espero por vós numa próxima oportunidade. Obrigada por me escutarem.